Boa tarde, obrigado pela presença de todos vocês aqui com a gente hoje, mais uma maratona de soluções digitais. O meu nome é Gustavo Villa, eu sou o gestor do portfólio de Cloud Computing aqui dentro da Embratel. Hoje a gente vai falar um pouco de cloud, obviamente, né? Um dia bastante importante aqui para a gente. Hoje é a última live que a gente faz esse ano. A gente fez 18 lives durante todo 2021 e 6 delas foram feitas especificamente sobre o tema de cloud. E a ideia é hoje a gente pegar esse último tema e falar justamente de uma questão que vira e mexe a gente acaba discutindo, já não é de hoje, né, não é um tema novo, mas que os detalhes que estão ali no meio, que é sobre a jornada para a nuvem, né, os desafios de acelerar essa jornada, eles acabam sempre voltando à tona, né, e a gente discutindo isso, né, passa ano e a gente vai vendo que as coisas vão cada vez se solidificando mais. Então a ideia é hoje a gente justamente discutir um pouco sobre isso. Como fiz nas outras lives que a gente fez com vocês, eu convidei pessoas aqui de dentro da Embratel para participar conosco. A primeira delas que eu queria já apresentar para vocês aqui, o Marco anos de experiência na área de tecnologia da informação, já passou por diversas empresas aí de os mais variados portes. Então, queria agradecer muito, Marco, sua presença aqui com a gente, contribuir um pouco aí nessa discussão. Com certeza, Gustavo. Agradeço também o convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui discutindo esses temas, né, que todos nós gostamos, de tecnologia, da parte de cloud, operação, enfim. E também agradecer aí a participação do Luiz Sanoani e o Vinícius, poder compartilhar aí um pouquinho de conhecimento junto com eles, tá? Muito bem. Outro convidado, o Marco já adiantou, Vinícius Neves. Ele é coordenador de novos projetos e governança na Claro Digital. Ele tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de aplicativos digitais e operação de infraestrutura em grandes empresas. E ele está dentro do Grupo Claro há mais de 10 anos. Vinícius, obrigado também de estar aqui com a gente. Não estamos te escutando, Vinícius. Opa, obrigado, Gustavo. É um prazer enorme assim poder falar um pouco de um assunto que está tão fervendo aí nas empresas, né, e que a gente tem com certeza muita conhecimento para compartilhar e poder falar um pouco mais aí sobre cloud e todas essas questões que permeiam o assunto de tecnologia. Muito bem. E também o meu xará, Gustavo Sanoani. Ele também faz parte do grupo, né? Você vê que todos nós aqui que estamos discutindo com vocês esse tema somos do grupo Claro, né? Eu e Marco pela Embratel, o Gustavo e o Vinícius até então trabalhando, né, dentro da Claro, né? Como parte do grupo, mas o Gustavo especificamente ele é responsável pela disseminação da cultura DevOps e ágil dentro dos squads da área de digital. Ele tem um foco muito forte na parte de automação e colaboração, né, entre os times aí que atuam nessas frentes, trabalhando junto com as squads para conseguir fazer um trabalho diferenciado de entrega para as equipes internas, né? Claro, é uma grande consumidora de nuvem, usa tecnologia no seu dia a dia de forma constante. Então, obrigado também, Gustavo, por compartilhar aí a experiência que você tem no dia a dia. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vamos dizer assim, contribuído aí com o dia a dia de vocês, poder agregar cada vez mais. Espero poder ajudar com esse dia de hoje. Muito bem. E junto com a gente também vai estar a Rebeca, nossa intérprete de Libras, vai estar o tempo todo aqui conosco. Então, vamos lá. Só recado aqui antes da gente entrar no tema, esse webinar também está sendo gravado, assim como os outros, né? Vai estar disponibilizado dentro do nosso canal do YouTube, então aproveitem, se cadastrem no nosso canal, porque sempre que a gente lança conteúdo como esse que a gente vai ter aqui, vocês acabam recebendo a informação, marca para receber a notificação lá no sininho dentro do YouTube, que vocês conseguem ter esse conteúdo de forma constante, tá bom? Vamos lá, então vamos começar a falar sobre essa questão da jornada.
a gente sabe que hoje as empresas, em geral, elas estão enfrentando uma nova realidade, né, no uso de nuvem. Não é de hoje, né, a maturidade, né, que se teve com a adoção de nuvem nos últimos anos foi muito grande, né, a curva, né, de conhecimento que se adquiriu. Isso está mais entranhado no dia a dia das empresas. A gente percebe que nuvem deixou de ser já há algum tempo já um tabu, né, de ser discutido, e as discussões hoje estão muito mais relacionadas a como integrar, né, esse mundo de possibilidades dentro do dia a dia de uma TI mais tradicional. Mas a gente sabe que, de fato, esse tema já é constante e já está sempre na discussão. Junto com isso, a gente sabe que também, apesar dessa tendência, né, dessa realidade, aliás, de adoção de nuvem, os ambientes on-premises, eles continuam fazendo parte do dia a dia das empresas. Tem muitos sistemas, muitos ambientes que, numa análise, já se percebeu que não faz sentido fazer, num primeiro momento, uma movimentação para a nuvem. E a gente sabe que nesse cenário acaba tendo que se conviver com um ambiente híbrido, né? Parte você tem os ambientes dentro de casa, né? Num on-premise, num data center, e o restante dentro da nuvem, e ambos os ambientes aí se comunicando e trocando informações entre si. Mas a questão que fica aqui, né, para a gente discutir um pouco sobre essa jornada, é muito sobre como fazer essa jornada de uma forma mais intensa e fazer de forma mais acelerada. E tem uma pesquisa que eu sempre acabo referenciando aqui, que foi realizada pela Flexera no início de 21, se eu não estou enganado. Foi uma pesquisa que foram abordados 750 profissionais de TI ao redor do mundo, e foi questionado para eles justamente os desafios que eles entendem, que eles enxergam, que se tem no mundo, né, para se aplicar de forma mais intensa a nuvem dentro das empresas. Então, cada um deles respondendo sobre a sua realidade. E os principais tópicos que foram listados por eles foi relacionado à segurança, né, a preocupação de como eu vou para a nuvem de uma forma segura, como eu vou fazer a gestão de gastos. Eventualmente já utiliza a nuvem, mas não tem todo o budget da empresa direcionado para um modelo de trabalho, né, e de custeio que oscila mês contra mês. Questão de governança, né? Então, se eu tenho ambientes distribuídos em partes distintas, como que eu garanto controle, né, e principalmente conhecimento de tudo que está acontecendo ali para fazer uma gestão adequada. E o último item que chamou bastante atenção para mim, pelo menos nessa pesquisa, foi com relação ao conhecimento das equipes internas. Então, a preocupação que esses gestores, esses líderes de TI têm com relação às equipes que estão dentro das empresas, se capacitando, trabalhando no dia a dia com nuvem, mas que ainda sentem um gap nesse conhecimento. Então, esse é um ponto bastante relevante aí que eu vejo na pesquisa. E junto com isso, conectando muito do cenário que a gente passou, a gente, graças a Deus, está saindo desse cenário de Covid, né? As curvas de infecção têm caído, né? A gente tem acompanhado isso, mas a gente sabe também que isso impulsionou muito, né, a adoção do digital. As empresas tiveram que se adaptar muito, né, no modelo de trabalho, e como que cada uma das suas aplicações funcionava. Então, isso acabou também acelerando e forçando, tendo vou colocar de forçar mesmo, no sentido de não tem opção, né? Você tem que ajustar a maneira de trabalho, tanto para os profissionais que estão dentro do escritório, quanto para as aplicações em geral, né, para que funcionasse de uma forma menos dependente do local físico. Então, dando todo esse contexto aqui do panorama que a gente está, as preocupações que as empresas têm, eu queria justamente, Marco, conversar um pouquinho com você sobre essa dificuldade das empresas entenderem o verdadeiro valor da nuvem. A gente, como eu disse no começo, né, muitas já perceberam, já estão há algum tempo, inclusive, né, alguns anos já fazendo essa transição para a nuvem. Algumas estão no modelo de maturidade um pouco mais devagar, ainda num modelo onde usa muita parte da computação ainda dentro de casa. E a discussão que vem nisso é sobre a estratégia ideal de adoção dessa migração. Então, quando eu tenho uma pressão qualquer que seja, ou uma estratégia qualquer que seja, para, de fato, adotar a nuvem de uma maneira mais massiva,
sempre surge a questão, poxa, como que eu faço essa ida para a nuvem? Que estratégia que eu adoto? Paro, faço um grande planejamento, estruturo tudo adequadamente para ir para lá, ou não? Vou no modelo onde eu vou levando as coisas aos poucos, de forma menor, e aí com isso eu vou me adaptando no tempo. Na sua visão, como fica essa relação entre as estratégias possíveis de migração? Quais são os pontos aí que você entende que são relevantes? Olha, um ótimo ponto, né? Uma ótima pergunta de reflexão, né? A resposta ela está muito ligada na definição da estratégia, como você bem disse. E cada empresa tem uma estratégia, né? Não necessariamente existe um modelo ideal ou um modelo a ser seguido por cada mercado de atuação, né? Exemplos aqui, o mercado de varejo, né, empresas de varejo vão decidir por uma tal estratégia e bancos decidirem por outra estratégia. Então, esse ponto eu acredito que a decisão realmente deve ser levada em conta com a governança e a maturidade da empresa para com esses serviços de nuvem, ou seja, com esse tema, né? Então, pegando esse ponto, eu vou citar aqui 3 itens para a gente pensar, né? Mais uma vez, aqui não estou falando qual que é o certo, errado ou qual deve ser seguido, né? Então, a gente deve pensar que a migração ela deve ser baseada nos objetivos da empresa e suas metas, né? Então, a gente tem que pensar muito bem relacionado ao negócio também, porque nós, como eu vim, né, eu sou oriundo da parte de infraestrutura, às vezes a gente pensa só na parte de infraestrutura, preciso melhorar tecnicamente a minha empresa, e não é só isso, a gente precisa entender o impacto dessas unidades de negócio e como a nuvem vai trazer para toda a empresa e para os negócios os benefícios para ser tomada a melhor decisão, né? Então, a gente precisa ter essa visão, e o grande potencial da computação e dos serviços de nuvem que a gente precisa explorar, a gente precisa olhar para maximizar o desempenho das organizações e atingir, né, o ponto-chave ali de ir para o mercado, ou seja, o go-to-market dos meus produtos e serviços e levar isso para o mercado. Outro ponto importante é que a parte da estratégia, né, que a gente deve pensar, e de diversas empresas, é tornar as operações mais eficientes e sustentáveis, né? Alinhadas também com a proteção do meio ambiente. A gente não pode esquecer desse ponto, né? Que nós chamamos de green computing, ou green IT, e eu acredito que isso é do interesse de todos, né? E termos, né, essa preocupação cada vez maior com o consumo de recursos naturais e por consequência, com o consumo de energia nos data centers, desses grandes polos de computação, né, ali concentrados, né, e assim a estratégia de consolidação e migração nos auxilia para fazer essa massa, criar essa massa computacional de uma forma mais inteligente, sendo fundamental a sustentabilidade também dos negócios. E por último, já que a gente está falando de estratégia, né, é necessário sempre pensar num CAF, num Cloud Adoption Framework, que é uma estrutura que nos provê a melhor via, o melhor caminho de adoção, né, de nuvem, reunindo aí documentos, orientações de implementação, boas práticas de mercado, ferramentas comprovadas por diversos provedores de nuvem, né, para que a gente consiga maximizar a nossa velocidade da adoção e minimizar as barreiras de uso desses serviços, né. E, por final, a gente tem que endereçar quando usar cada uma, né, e a gente pode pensar, faço uma migração em massa, faço uma migração pontual, como é que a gente consegue entender o que é melhor para aquele momento? Então, a gente precisa pensar nessa estratégia, desenhar através desses CAFs, né, ou já tenha desenhado, colocar em prática, baseado nesses frameworks de mercado, e traçar esses planos de migração, né, onde podemos citar diversos exemplos aqui, por exemplo, como um primeiro movimento de uma experimentação de nuvem, ou colocar um ambiente de dev, QA, para que eu ganhe know-how dentro desse mundo de serviços e que a gente consiga utilizar as ferramentas aí de uma melhor forma. Ou fazer uma migração mais massiva, quando nós já temos o conforto, né, desses ambientes completos, ou por aplicação específica, como, por exemplo, um portal de vendas, um e-commerce, ou levar tudo isso para um bloco, né, para a nuvem,
E a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante: mapeamento das amarrações da infraestrutura com essas aplicações, porque a gente não pode esquecer, né, de nenhum ponto aí, nenhuma máquina ser levada para a nuvem, para que a gente não tenha problema nas aplicações, Gustavo. Esse é um ponto bem importante. E teve um tópico que você citou, né, e que por vezes eu vejo isso ser deixado um pouco de lado, né, que é a questão do CAF, né? O CAF é um framework para você fazer adoção de nuvem. O que é interessante nesse framework é que ele não aborda só a questão técnica, né? Só a questão de operação, de como que isso funciona na execução dele, né? Mas também envolve muito o pilar de pessoas, de governança. Então tem também não só a transformação da tecnologia, mas também a transformação cultural, né? Nesse processo como um todo, né? Você, não sei se tem algum exemplo aí que você possa compartilhar, mas eu acho que é interessante também ressaltar essa parte de que não é só a tecnologia pela tecnologia, né? Em TI, em geral, a gente tem os 3 pilares, né, que acabam sendo impactados sempre, né? Sim. Que é pessoa, processo e ferramenta, né? Não tem muito como escapar disso, né? Nós podemos comentar até a nossa própria jornada, né? Porque é uma jornada de transformação, é algo que a gente vem passando ao longo do tempo, né? Todos aqui que estão nos assistindo conhecem Embratel como a melhor empresa de telecomunicações do Brasil, mas a gente vem se transformando para também ser a melhor empresa de tecnologia do Brasil, né? Principalmente com foco em serviços de nuvem, né? Cloud Service. Então, essa nossa transformação, ela não vem só apenas da tecnologia, por causa que a tecnologia, ela, entre aspas, é algo muito fácil, né? Você vai, compra tecnologia, serviços, ferramentas, seja software ou hardware, e você coloca aquilo para funcionar e ganha a nossa condução ou conscientização de condução daquela tecnologia. A partir do momento que a gente começa a mexer com cultura, com pessoas, com processo, é um trabalho um pouquinho mais profundo, né, e de aprendizado ao longo do tempo que a gente tem que também pensar. Então, isso envolve capacitação dos nossos times, criação de times e metodologias ágeis, né, e também até captação de novos talentos no mercado, para que a gente consiga posicionar as diversas entregas que nós temos, sejam internas e externas. Acho que o pessoal aí, o Vinícius e até o Luiz podem contribuir bastante com a gente nesses pontos aqui, para que a gente consiga fazer o melhor mundo interno para nós e externo para os nossos clientes. Sim. Vinícius, eu vou levantar uma bola para você também, muito conectado com isso que o Marco está falando, tá? Puxando um pouquinho mais para a perspectiva técnica da coisa, que obviamente, né, a gente entende muito essa importância da transformação cultural e de como que na nuvem isso impacta, né, o negócio da empresa como um todo, a inovação, enfim. Mas num processo mais pensando nesse viés de a empresa deseja assumir a estratégia de cloud first ou de cloud only, muito pautada por essa questão da aceleração de inovação e de tecnologia. Como você entende que esse processo de preparação e de transformação, principalmente tecnológico, ele pode acontecer? Legal, Vila. Para trazer isso, eu queria muito trazer alguns exemplos, né, situar como que a gente tinha a computação até um pouco antes do cloud. 2 exemplos que eu gosto bastante, assim, que a gente passou. Eu lembro muito bem de uma empresa que eu passei, que era o HPG, uma empresa que muita gente aí que é mais antiga da internet conhece, né? E eu lembro muito um dos fundadores, assim, que ele chegou para mim uma vez, contando a história, lá ele falou, cara, eu fiz a configuração do primeiro servidor do HPG na minha cama em casa, assim. Falei, cara, como que foi? Assim, cara, a gente importou um servidor da HP, $200 mil, coloquei na minha cama, comecei a configurar, depois de 2 semanas, o servidor estava pronto para receber o primeiro cliente. Entendeu? Então, assim, a gente vem, a grande maioria das empresas que trabalham, que têm esse poder computacional, lidam muito com esse cenário dos anos 2000, 2010, né, em que você tinha uma dificuldade enorme para conseguir
fazer a venda para o teu primeiro cliente, né? Na Claro também a gente teve alguns cases assim super legais, assim, eu lembro de uma época que a gente colocou para vender, estava no auge o Anderson Silva lá lutando, né? Então assim, a gente só com o que a gente vendia na internet, a gente sabia que a gente podia bancar o evento. E aí a gente falou, cara, legal, vamos colocar isso para acontecer. A gente chegou, olhou para dentro de casa e falou, não, vai levar 6 meses para trazer essas máquinas que vocês precisam para montar esse evento aí. Então, assim, olha o tanto de oportunidades que essas empresas perderam, que essas empresas tinham na mão, né, de lucrar, de trazer isso para dentro de casa, colocar o dinheiro no bolso, né, falando mais de negócio do que técnico, e se perdeu ao longo do tempo. Então, hoje, quando a gente olha para uma estratégia de cloud first, né, com as empresas mais novas que já estão nascendo, quantas empresas aí nasceram, as startups, muitos que estão, os unicórnios que estão bem na moda, e mesmo as empresas, falando aqui um pouco do cenário da Claro, a gente tem que enxergar a cloud como uma oportunidade de aceleração, uma oportunidade de não perder algo como essa questão de você gastar, de repente, R$1 milhão para fazer sua primeira venda de R$ 9,90, ou simplesmente deixar passar um evento que você poderia faturar literalmente milhões, mas que ia te custar milhões, literalmente, e por causa de algumas horas, né? Então, o cloud, ele surge muito nesse cenário de oportunidades. Assim, é muito mais uma decisão de você olhar dentro do teu negócio e saber que você tem uma oportunidade, que você precisa do apoio da área técnica para trazer, do que necessariamente só o ambiente. E aí, falando um pouco do Tecnês mesmo, né, da questão do que a gente pode abordar, tendo esse cenário das oportunidades, você vai decidir por níveis. A gente, na Claro, utiliza muito uma metodologia da AWS, que é o 7R. Então, você tem que olhar desde cenários em que você, pura e simplesmente, vai fazer só o lift and shift, né, de pegar teu equipamento e transformar a nuvem numa extensão do teu data center, que teu data center muitas vezes já está saturado e não consegue atender os teus próximos planos, e você duplicar o teu data center vai te trazer um custo gigantesco, até efetivamente passar por refatoração, passar pelo reescrever tua aplicação para que ela viva e que ela seja uma aplicação extremamente cloud. Então, assim, cloud é um cenário constante, é um cenário que você tem que lidar com ele dia a dia e que você tem que enxergar nessas oportunidades, e o que a gente recomenda, que a gente utilizou bastante aqui dentro da Claro, foi esse conceito de 7Rs da AWS, Vila. E, lógico, né, na metodologia dos 7Rs da AWS, tem diversas maneiras de você chegar, né, na conclusão que você deve ir para um ou para outro, né? Tem alguma questão de alguma armadilha, alguma questão que também seja relevante para levar em consideração nessa hora de decidir o modelo de migração e como que vai fazer a saída para a nuvem? Acho que o principal é você garantir que a tua TI esteja alinhado com as tuas diretrizes de negócio, né? A TI tem que ser um dos teus principais fornecedores de negócio, ela não pode ser o gargalo. A gente vem aí de literalmente décadas em que a TI sempre acabava sofrendo os impactos do negócio. A gente, na Claro, assim, sofreu muito com umas questões assim que a gente queria virar digital, né? Fazer todo o processo de transformação digital, e aí, ok, vamos fazer a transformação digital, cara, peraí que o ambiente ainda não tá pronto. Então, assim, dentro dessas estratégias todas que a gente falou, por exemplo, lift and shift funciona, né? Que é pegar suas máquinas e levar para a nuvem, funciona. Você quer fazer uma extensão de data center, é ótimo para essa questão. O que você tem que tomar cuidado, uma brincadeira que eu faço também, dando um exemplo totalmente fora de tecnologia para ficar bem ilustrativo, é melhor ter um carro, andar de Uber ou viver de aluguel? Cara, depende do teu cenário. É claro que se você for alugar o carro o tempo todo,
100% do tempo, ele vai sair mais caro do que você ter a propriedade do carro. Entendeu? Então, assim, cloud é mais barato? É aquela velha pergunta que todo mundo, quando chega para a gente, quer saber, né? Cloud é mais barato do que ter o data center dentro de casa? Essa é uma das principais pegadinhas que eu acho que a gente pode responder. É mais barato se você souber administrar e souber otimizar isso da maneira correta, entendeu? É aquilo como o próprio Marco comentou, assim, não adianta você querer falar de eficiência sendo que você tem uma máquina rodando o teu CRM, rodando o teu billing, que fatura uma vez a cada 30 dias, é uma máquina gigantesca. Aquilo não é eficiente, aquilo não tem... Você vai rodar 12 vezes, talvez, teu billing e a tua máquina já está deficiente, já está um ambiente defasado em relação ao total. Assim como eu falei, você tem um ambiente, você fazer o lift and shift, manter o ambiente exatamente como está aqui embaixo, né, para levar para a nuvem exatamente como ele está aqui embaixo e achar que a nuvem vai ser mais barata, não vai ser, né, porque é claro que existe um player ali no meio. Então, assim, a grande pegadinha ir para a cloud é um processo constante e você tem que ir otimizando, porque na otimização que os teus custos efetivamente vão diminuir e a tua capacidade computacional vai aumentar cada vez mais, viu? E nessa experiência que vocês passaram dentro da Claro, vocês também enfrentaram questão de enxergar na nuvem o potencial de melhorar a disponibilidade das aplicações, em ser mais resiliente, ter menos preocupação, né? Não vou nem dizer que a gente não tem que se preocupar com isso, né? Mas ter um pouco menos de preocupação com algumas coisas e conseguir perceber a vantagem, né, da adoção de nuvem nesse sentido também de disponibilidade? Sim, cara, é uma pergunta que a gente sempre... E foram uma das perguntas mais complicadas que a gente teve aqui ao longo da última década, literalmente, como uma empresa como a Claro, que fornece, no fim das contas, serviços de tecnologia para N outras empresas, né, muitas vezes estende e utiliza o cloud, as clouds públicas, né. Um dos fatores que, com certeza, falei aí de eficiência, falamos uma questão de otimizações, e um dos principais fatores que a gente realmente utiliza as clouds como parceiras nossas hoje, né, as grandes clouds públicas, é nessa questão de disponibilidade de aplicação. Por mais que a Claro é uma empresa latino-americana e gigantesca, sempre o mundo é maior do que a tua empresa. E muitas vezes o custo daquilo, de você falar, não, vou atender um cliente lá no Japão, né, que a gente gostava muito de falar. Cara, não compensa para Claro montar um data center, montar e ter aquele ponto de presença ali. Um exemplo que eu dou, que eu falo bastante, pessoal, às vezes as mudanças são pequenas, as mudanças elas se transformam na nossa sociedade, né, no dia a dia. A gente não tem grandes mundos, mas um exemplo que eu também cito bastante para o pessoal, assim, mostrar a capacidade que a Claro, por exemplo, se estende em relação com a utilização de nuvens, assim, ao longo dos últimos tempos, assim, quantas pessoas você viu na rua, por exemplo, assistindo uma série, conseguindo assistir uma série num celular, entendeu? Assistindo uma série, assistindo um Netflix, assistindo um YouTube, assistindo o Now, que é o nosso produto aqui interno com TV ao vivo que a gente tem, num celular, em 4G, né? Cara, falar isso no início da década de 2010 era impossível, literalmente, né? E assim, como que a Claro conseguiu se estender muito utilizando recursos que são nativos de nuvem, entendeu? Então, assim, a Claro continua existindo, continua tendo seus sistemas, continua tendo grandes back-ends aqui por trás, né? Mas a gente conseguiu atingir o time, conseguiu entregar muito mais coisas e literalmente ajudar a revolucionar isso. Cara, tudo bem que agora a gente está muito em home office, né? Mas eu canso de, quando a gente estava indo para o escritório, olhar assim aquela pessoa de repente do meu lado no metrô, ali no trem, assistindo uma série, eu penso isso, eu falo, cara, olha onde a gente chegou. E isso
foi com extensão de nuvem, entendeu? Não, os serviços de telecom existem somados ao serviço de nuvem. E dentro do metrô, né, era impensável antigamente, né, de pensar na combinação dessa questão da conectividade com a nuvem, né? Então, você dentro do metrô assistindo isso, às vezes você se deslocando, né, do trabalho para casa, num ônibus ou qualquer coisa assim, assistindo, indo para o interior ou para qualquer outro lugar, realmente é uma transformação muito grande que a gente tem visto, né? E tem um outro ponto também, né, ainda linkando com isso, né, Vinícius, que teve um drive muito importante de mudança também na forma como a gente entende tecnologia, que é reduzir um pouco a importância da infraestrutura, do olhar de partir da infraestrutura e subir isso para o negócio, e esse panorama se inverter, né? Hoje em dia eu vejo muito mais a aplicação drivando que vai ser usado por baixo, né, na parte de infra, do que o contrário, né? Você tem que se adequar a uma infraestrutura que está estabelecida, muito pela flexibilidade da nuvem e tudo. E até ia levantar essa pergunta para você e para o Marco, que é justamente qual a relação que vocês veem com relação a essa parte da arquitetura do software com a aceleração do uso de nuvem. Como que essas coisas acabam estando amarradas e um ajudando o outro a acelerar mais a inovação e a adoção, né? Opa. Cara, uma coisa que eu gosto muito, uma filosofia que me mudou muito ao longo dos últimos anos, assim, desde que a gente está na Claro, é enxergar que a tua infraestrutura hoje no cloud público, ela é um ponto programático a mais, entendeu? É o que você falou, a aplicação, ela tem que conviver com a infraestrutura de uma maneira extremamente natural e, assim, não é aquele conceito, até depois o Gustavo vai falar um pouco mais aí sobre DevOps, né? Antes a gente tinha os processos de Dev e Ops totalmente apartados, né? Por quê? Porque a operação se agarrava na máquina, o Dev se agarrava na aplicação. Hoje, em 2021, assim, sabendo que o cloud permite você programatizar cada vez mais a tua infraestrutura, cara, é tudo codificação, entendeu? Então, assim, eu enxergo muito que as arquiteturas, e aí eu ponto pro Marco também poder contribuir, a arquitetura cada vez mais, independente de aplicação, independente de infraestrutura, a cloud permite pensar tudo como uma coisa só, né? Uma coisa arquiteturalmente fechado e programático e automatizado, que depois tem também que o RG vai falar. Justamente, eu vou complementar a sua linha de raciocínio, Vinícius, que, bom, eu sou muito linkado ao negócio, né? Gosto de sempre olhar o negócio antes de olhar uma aplicação ou uma infraestrutura, né? E entendendo esse ponto que você bem colocou, a infraestrutura, basicamente, ela é uma base o alicerce da casa. E a gente precisa não só pensar no alicerce dessa casa, a gente precisa pensar nos demais pontos da casa. Então, eu entendo, na minha humilde visão aqui, que a arquitetura da camada de aplicação, ela deve vir antes ou até muito próximo do desenvolvimento da infraestrutura de cloud, né? Porque antigamente, como você bem disse, a gente primeiro pensava, vou colocar tantas máquinas físicas, vou virtualizar os componentes A, B, C, esperar as cargas chegarem, as cargas de uso de trabalho, e aí sim, eu estou tranquilo aqui. E aí, um próximo ciclo aconteceria ou se criaria a partir do momento que a minha capacidade inicial estaria se findando, né? Então, e agora pensando nessa parte de aceleração de uso das tecnologias, e temos diversas disponíveis, né, como modelo SaaS, modelo PaaS, uso de microserviços, uso de container, infrastructure as a code, que a gente pode explorar um pouquinho mais para frente nessa conversa. Os sistemas ou as aplicações, elas devem serem escritas, vamos chamar assim, pensando, né, nessa parte de utilizar essas tecnologias, ou seja, a gente precisa pensar em modularizar essas escritas, né, para que a gente consiga trazer esses benefícios do uso dessas novas tecnologias, novos serviços, e além disso, a gente conseguia permitir, né, a participação dessas aplicações mais no negócio, que eu consiga migrar aplicações ou parte dessas aplicações
para a nuvem, não me preocupando muito nos downtimes dessa aplicação como um todo. E isso eu entendo que é um auxílio para a aceleração do negócio e a adoção dos serviços de nuvem. Legal. E eu vou pegar um gancho aqui no que o Vinícius colocou, e depois você colocou um ponto interessante também, Marco, e vou passar a bola aqui para o Gustavo, que é justamente o tema de DevOps, né? Essa questão da mudança, né, da relação que se existe, né, da quebra dos silos que existem entre desenvolvimento e operação, e como isso também incentiva, né, a adoção, a migração para a nuvem, numa jornada mais acelerada e tudo. Você que está no dia a dia da Claro, Gustavo, deve ter passado num momento de transformação lá atrás por isso também, mas você ainda sente que tem alguma resistência nessa adoção desse tipo de metodologia de DevOps e de automatizar principalmente o uso da infraestrutura para extrair o melhor da nuvem? Então, extrair o melhor da nuvem, não, mas a gente encontra um pouco ainda vamos dizer assim, do mundo meio problemático em entender o quanto aquilo pode agregar para ele, o quanto ele pode automatizar ou melhorar a vida dele e não ficar pensando em retrabalho ou qualquer coisa desse tipo. Então, hoje dentro da Claro, não mais, mas a gente teve um período bem grande porque o pessoal não entendia. Eles não tinham a ciência daquilo, o quanto ia agregar na entrega dele, no produto final, entendeu? E antes, você tendo essa visão, você consegue ver que o Dev faz parte do Ops, então ela vem da junção e ele consegue entregar ainda mais rápido, ele consegue favorecer na perda ou na qualidade, ou o que é que seja que ele tenha, ele consegue ter um tempo maior, ele para mais para poder automatizar, ele para um tempo maior para poder enxergar o que ele pode trazer de autonomia, mas depois é um trabalho que não se repete, né? Você cria automação e depois vira uma publicação mais fácil. Ele é apenas comitado em uma nuvem, ou o que é que seja, como ele queira chamar, e ele consegue ter muito mais favorável para o mundo deles. Mas ainda bem que não temos mais isso dentro de casa, mas ficou no passado. A gente só tem a agregar, viu, Vila? Não, legal. E não sei se acontece ou aconteceu com vocês, mas vira e mexe eu ouvia questões do tipo, não, mas eu só preciso fazer uma migração, é coisa rápida, eu só preciso colocar na nuvem e deixar isso funcionando. Pô, não vamos pensar em DevOps, não vamos montar esteira de deployment, não tem necessidade, é só essa aplicação. Como que você vê isso, Gustavo? Você vê como explicar a vantagem, né, de se automatizar o processo, mesmo em coisas pontuais que são feitas, né? Sim, isso ainda acontece, tá? Porque o pessoal às vezes vem do mundo do legado, vamos chamar assim, ele acha que tudo isso acontece com o manual, só que ele se torna o manual uma coisa mais complexa, né? Porque você acaba pegando muito mais erro, você acaba tendo muito mais problema no dia a dia e acaba levando mais numa sprint ou o que é que seja, então você consome muito mais tempo. Quando você tem esse papel em si de automação e entender o negócio e ver o quanto ele pode trazer de qualidade no dia a dia, se torna muito mais fácil para ele, entendeu? E também o fato de você não deixar o conhecimento com uma pessoa específica que participou daquela migração, né? Você está tirando o conhecimento, deixando ele isolado e compartilhando, na verdade, com todo o time a partir do momento que se automatiza, né? Sim, o processo como um todo. Né? Ele não fica com uma única pessoa, né? Ele não fica para um único conhecedor do produto em si, da esteira, vamos dizer. Então, ele consegue ser atuado por qualquer um do time. Então, isso agrega muito e tem só pontos a melhorar dentro desse mundo. Legal. E quando a gente fala ainda nessa perspectiva, quando a gente fala de migração para a nuvem de software de terceiros. Gustavo, eu não tenho uma área de desenvolvimento aqui dentro da empresa, eu sempre contrato de terceiros os softwares que eu implemento e eu implemento eles para uso do meu negócio. Então, tem necessidade de fazer essa automação que vocês tanto estão defendendo. Não sei se esse caso também chega para vocês, né? Poxa, eu preciso instalar um aplicativo aqui que ou às vezes é um monolito, ou às vezes não é um monolito, você tem até acesso ao código, mas precisa fazer o deployment dele e tem alguma resistência aí de fazer essa... Sim, hoje a gente recebe de todos os tipos, né? Não tanto os projetos mais internos, vamos dizer assim, das nações que atuamos dentro da Digital, mas até mesmo outros projetos que venham a agregar para uma loja ou qualquer coisa que seja.
esses projetos em si, quando o pessoal final não tem a visão do todo, ele não sabe o quanto aquilo pode trazer de ganho para ele, ele fala, vamos fazer manual, vamos fazer uma coisa prática, não vamos perder um tempo automatizando, e ele não tem a noção do tempo que ele ganha com isso. Quando eu disse referente à loja, nós tivemos vamos dizer assim, um passado onde tivemos uma aplicação que o pessoal teve essa mesma visão e falou, não vamos criar automação, vai ser alimentada de tempo em tempo, não vai ser uma coisa que vai agregar muito para a gente. Só que ninguém pensou no deploy, da atualização da aplicação. Então, quando você deixa uma parte, ou que seja tudo automatizado, ele tem um ganho e ele não vai te gerar mais custo, porque você já teve uma parada para poder fazer aquela automação. E isso se tornou um ganho, por mais que a pessoa, ou o projeto, ou o que seja, não venha a utilizar direto, mas ele está pronto ali para poder receber na hora que ele quiser. Esse mesmo da loja é uma geolocalização, onde o pessoal tinha uma visão falando que, não vou ficar mexendo nisso porque o mapa é único e não vai ter problema. Só que ninguém se atentou que a loja muda, né? Uma loja fecha, outra loja se abre, e assim é a necessidade de executar, vamos dizer assim, aquela automação que foi feita, que estava guardadinha ali, esperando para ser executada, entendeu? E o pessoal não tem essa noção. Com isso, a gente consegue mostrar muito no dia a dia deles. Tá, legal. E a gente está quase caminhando aqui para o final da nossa live, mas eu queria levantar mais duas perguntas só, antes da gente encerrar, que uma está muito conectada com isso que você estava falando, que poxa, tem a esteira de DevOps, a questão das automações, tudo isso facilita no dia a dia, com relação à governança, como se faz a gestão dos problemas que acontecem no dia a dia, etc. Como que esse processo de migração para a nuvem, né? Está falando aqui de aceleração para a jornada de nuvem, como que esse processo pode auxiliar nessa aceleração? Como que a gente pode combinar tudo isso que a gente falou aqui de uma maneira que a ida para a nuvem seja feita de uma maneira mais tranquila, mais rápida, de uma forma mais consistente? Como que você vê isso? Tem algumas vantagens, né? Hoje você consegue, para a nuvem, você consegue agregar mais no tempo, na facilidade, onde você não precisa ter um profissional 100%, porque dependendo da nuvem onde você esteja, ela vai ter um apoio enorme para você, e isso vai ajudar bastante no seu dia a dia, do gerenciamento, né, da nuvem, e até mesmo por conta da automação dos produtos, onde você consegue trazer de uma forma faseada, você não precisa trazer um todo de uma aplicação que ela esteja on-premise ou alguma coisa desse tipo. Você consegue agregar bastante com esse tema. Então, acho que tem só a ganhar, né, do que foi falado. Legal. E então, para encerrar só, Marco, eu vou só pedir para a gente explorar um pouco do tema, de que ok, entendemos aqui, né, que existem diversas estratégias para serem adotadas para fazer a saída para a nuvem. Tem maneira da gente acelerar a saída para a nuvem, seja pela utilização de alguns frameworks aí de migração, ou a gente pode fazer isso de uma forma mais consistente, mas como que a Embratel pode auxiliar os clientes que estão passando exatamente por esse momento, que eventualmente estão no momento de que já testaram a nuvem, já entendem o benefício disso, mas precisa escalar isso para a empresa como um todo, precisa fazer uma migração mais consistente, né, para a nuvem, adotar a nuvem de uma forma mais intensa, e que não necessariamente está completamente preparada, né, de ponta a ponta aí. Então, se puder compartilhar um pouquinho aí com o pessoal também de como a gente, como Embratel pode contribuir com isso, acho que é interessante. Eu também contribuo aí com a visão de onde a gente pode apoiar. Legal. Bom, a gente pode começar, né, a falar de um ponto que nós comentamos aqui de forma bem rápida, que como construímos, né, e estamos em constante desenvolvimento no nosso Centro de Excelência de Cloud, né, o CCOI, até o Luiz Sanoani aí está com a imagenzinha aí do lado dele ali, CCOI, com o símbolo da Claro, é esse mesmo, obrigado, Sanoani. A gente estamos nos auxiliando, né, internamente, como o Sanoani e o Vinícius contribuíram aqui para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas aplicações, para que os nossos clientes finais sejam
B2B ou B2C utilizarem os nossos serviços, a gente pode auxiliar também o mercado fazendo a contribuição com os nossos conhecimentos em algumas frentes, tá? Eu vou citar algumas aqui, você, por favor, me ajuda, porque o portfólio é bem abrangente. Então, por exemplo, planejamento em jornada de cloud, né? Como a gente planejar essas migrações, por exemplo, tá? Ou o início da nossa jornada, inclusive a gente tem, né, um projeto em desenvolvimento, eu estou participando de um projeto em desenvolvimento da jornada em cloud, onde nós temos um cliente e esse cliente já possui uma cloud interna e ele tem algumas diretrizes de utilização de alguns serviços em cloud pelo board, pela vice-presidência dele, e ele precisa entender melhor como ele pode explorar mais os serviços, né, seja PaaS, SaaS e IaaS, né, e ele precisou do nosso serviço para que a gente mostre para ele um planejamento, né, de aterrissar esses serviços e entender ali uma construção ao longo prazo, não apenas migrar um workload pontual, né? Uma governança em cloud, onde a gente entende os processos desse cliente, né, ou dos clientes, e faz uma conexão ao novo mundo cloud, porque a gente sabe que os processos, alguns têm leves alterações, outros processos nem devem existir mais, ou nem precisam existir mais, né? Como, por exemplo, processos de mudança, né? Muitas vezes, por que eu vou criar uma Gmood de infraestrutura se a infraestrutura não esteja comigo, né? Não esteja debaixo do meu arcabouço de infraestrutura, de data center. Perfis profissionais e devidas capacitações, inclusive a gente tem um outro cliente que nós auxiliamos ele a uma captação de DevOps, né, um profissional analista DevOps SRE, inclusive o Luiz Sanoani me ajudou a conversar com esse cliente para que ele entenda quais são os requisitos mínimos, o que ele precisa prestar atenção nesses perfis para que ele consiga fazer a capacitação, assessment de ambientes para entender workloads, o que pode ser levado para a nuvem ou não, desenvolvimento, acho que eu já comentei, mas vou reforçar, desenvolvimento de plano de migração em conjunto com o cliente, para a gente entender qual que é o roadmap ou a estratégia desse cliente, controle de gastos, criação de esteira DevOps com o nosso time aqui, com nossa capacidade aí, de visão e de esteira, né, de desenvolvimento mais operação, e operação de todos os serviços, seja em DevOps ou seja tradicional, a gente consegue utilizar. Não sei se eu esqueci de alguma, aí você me ajuda. Não, é exatamente isso, e eu acho que o principal recado aqui do como a gente pode ajudar é que com a construção desse centro de excelência em cloud, né, que a gente fez ele de mãos dadas com a AWS, a gente está expandindo isso agora com o Microsoft, fazendo com o Google também um trabalho bastante similar, de levar essas capacidades, essa maneira de trabalho, né, para entregar serviço com qualidade focado no cliente. A maneira como a gente entende cada uma dessas etapas para a nuvem é completamente diferente do que se fazer isso para um ambiente on-premises. Então, quando você fala de um ambiente on-premises, você tem toda uma característica que é particular, né, desses ambientes mais legados ou mais tradicionais, e quando você vai para a nuvem, as possibilidades se ampliam de uma maneira que você consegue elevar o nível de qualidade, principalmente pelos tópicos que a gente falou aqui, de automação, de conseguir montar esteira para as coisas, de ter uma infraestrutura e um ambiente mais resiliente. Então, tudo isso está nesse contexto dos serviços que a gente aplica. Então, qualquer dificuldade ou auxílio que seja necessário, né, das empresas que eventualmente estejam nos assistindo aqui, que precisem com relação à nuvem, desde ensinar a fazer, quanto executar pela empresa como uma extensão da própria TI dela, a gente consegue apoiar. Então, acho que esse é o recado, acho que é importante aqui para todos que estão nos assistindo, entender que a gente está super à disposição para auxiliar nisso, em ambientes multi-cloud, ambientes híbridos também, com infraestrutura on-premises, e esse tema, né, em geral, de cloud, nos encanta demais, então estamos todos aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tá? Exato. Então, muito bem, eu queria agradecer
presença de todos. Eu me comprometi a fazer esse bate-papo com vocês aqui em 45 minutos. Eu estou um pouquinho estourado no tempo aqui, mas tenho certeza que o pessoal vai entender. Queria só pedir, né, para vocês responderem a pesquisa que deve aparecer na tela de vocês. Aí tem um QR Code com um linkzinho para vocês responderem a pesquisa. Isso ajuda a gente nas próximas lives a fazer as coisas de maneira diferente, se for necessário, trazer informações diferentes. Então, por favor, respondam. Se vocês tiverem qualquer questão aí, as nossas redes sociais estão aí à disposição. Todos nós que estamos aqui, vocês encontram pelo LinkedIn facilmente. E queria agradecer, na verdade, agradecer o Marco, o Vinícius, o Gustavo e também a Rebeca, que esteve aqui com a gente o tempo todo, fazendo essa facilitação aqui na tradução, né, do que a gente está falando para o pessoal. E é isso, obrigado a vocês, né, deixar o espaço aqui também para vocês agradecerem o pessoal que esteve aqui com a gente. Eu que agradeço aí, obrigado. Obrigado pelo convite, espero poder agregar aí no que for preciso junto a esse mundo de DevOps. Precisando, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu agradeço também aí o espaço, viu? Espero que o pessoal tenha esclarecido mais e estamos à disposição para qualquer dúvida, como você comentou, seja pelo questionário, seja procurando a gente nas redes sociais. Com certeza a Embratel tem algo para entregar e ajudar o cliente final aí a sair realmente desse mundo real, né, e vir com a gente para o cloud. Obrigado, Vila, pelo mais um convite, né? Alguns já painéis eu participei aqui com você, contribuindo, debatendo alguns assuntos, e agradecer também a presença desses feras aí, Luiz e o Vinícius, que contribuíram bastante sobre esse mundo DevOps, a Rebeca também, fazendo uma tradução fenomenal para nós aqui, ao vivo, né? E todos os que nos assistiram e quiserem entrar em contato com a gente, nem que for para trocar algumas ideias, entender alguns contextos, a gente está à disposição e, obviamente, para fazer projetos em conjunto, estamos sempre aí disponíveis para que isso aconteça, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.